Desistir, meu amigo, não paga boleto, tá bom? Quantas vezes você já não disse, isso não é pra mim? Quantas vezes você já continuou quebrado, ganhando mal, cansado de tudo? A Cláudia também pensou em desistir. E hoje ela tacou fogo na carteira de trabalho, meu brother. Ela simplesmente seguiu o método do meu amigo Thiago, conseguiu fazer 3 mil dólares. Você sabe o que é 3 mil dólares? É 18 mil reais. Ah, não, Gustavo, mas não dá certo. Só, bom, se não dá, pode passar o vídeo. Detalhe mais importante. A Cláudia não tem nada de especial. Ela não é um alienígena que caiu do céu. Ela não é nada. Ela é um ser humano normal que decidiu usar o seu celular e acreditar que dava pra ganhar em dólar, em real, trabalhando pela internet. Tem gente que tá mudando de vida aí apenas com o celular, com 2 horas por dia. Enquanto você fica aí preso na dúvida, tem gente comum, igualzinho você, ganhando em reais, em dólar e mudando de vida. Se você quer aprender, você vai ter oportunidade ainda de fazer algumas aulas gratuitas. O meu amigo Thiago vai estar disponibilizando para vocês no link na descrição. Então entra lá no WhatsApp, peça o link, faça as aulas gratuitas e vê se isso é interessante para você. Vê se esse mercado é interessante para você. Pode te ajudar muito na sua vida cotidiana, o que você vai ganhar trabalhando de dentro de casa. Quem sabe você não queima a tua carteira de trabalho também, hã? Então, é tipo isso, entendeu, meu amigo? Essa é a realidade, sacou? Essa é a realidade. Boa sorte, meu amigo. Boa prosperidade pra vocês. Ó, o negócio é o seguinte. Saiu um dossiê do menino lá, como é que ele chama? Miguel. Mostrando como nasceu esse fenômeno na internet. Miguel é um fenômeno, né? E aí, esse dossiê mostra como que surgiu esse menino, né? Quem foi que educou ele a fazer tudo isso? E os vídeos comprovam que ele estava mentindo sobre a sua deficiência, pô. Tava mentindo, pô. Vamos dar uma olhada aqui. Ele tá mentindo, é uma novidade, né? Vamos ver. Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pregador missionário Miguelzinho. Quero estar confirmando Ele tá lendo a minha presença. A história que eu vou contar a vocês hoje vai fazer você enxergar com outros olhos o sistema religioso. E até que ponto as pessoas são capazes de mentir para terem lucro dentro da igreja. Eu vou compartilhar com vocês a verdadeira história de Miguel Oliveira e quem está por trás desse menino. Bom, dizem que é o capiroto, né? Vamos ver se tem alguém mais por trás disso tudo. Você, quando era criança, fazia isso aí sem ganhar nada. Se você tivesse botado um terno, pego o microfone na mão e ido pra igreja, você ia fazer esses barulheiros aí, ó, que incomoda vizinho, incomoda todo mundo. Você ia fazer esses barulheiros aí, ó, e ganhar alguma coisa pelo menos, né, bicho? Em 12 de abril de 2010, chegava ao mundo o menino que hoje ganhou fama nacional. Chegava ao mundo. Seu nome, Pablo Miguel de Jesus Oliveira Andrade. Desceu de nave esse. Mas conhecido na internet como missionário Miguel Oliveira. Ele é o caçula, o último de 4 irmãos, sendo 3 homens contando com ele e uma menina. Imagina 4 Miguel. Se um já incomoda, imagina 4. Um Miguelzinho incomoda muita gente. 2 Miguelzinho incomoda muito mais. Eu tô brincando, galera. Miguel é um garoto especial. Ele nasceu com um desejo ardente em seu coração de servir a Deus. E isso é uma verdade. Talvez a única verdade nessa história. Já com 2 aninhos e meio, Pablo Miguel, cercado por familiares cristãos e apaixonado por hinos evangélicos, começou a cantar os louvores que passavam na TV. Miguel passou a frequentar cultos junto de um parente, na igreja que a família da sua mãe frequentava, onde haviam muitos familiares envolvidos no ministério, e logo chamou a atenção como ele louvava a Deus. E assim, ele começou a cantar na igreja. Tinha tudo para ser uma história muito bonita, se não envolvesse uma louca, 2 anões e alguns malandros que vão se aproximando. Parece Um maluco e 2 anão, caraca, bicho. Nas histórias de filme é Branca de Neve e os 7 anões, né? No Brasil é um maluco e 2 anão. Um maluco e 2 anões. o início de uma piada, né? E talvez seja a piada chamada Profeta Mirim. É importante você saber o seguinte: a família por parte de mãe do Miguel é toda evangélica, bem diferente daquilo que ele sempre contou nas pregações. São todos de uma pequena igreja em Carapicuíba. E não, eles não estão de acordo com essa história
E não, eles não têm nenhum contato hoje com o Miguel, justamente por discordarem destas práticas. Chegaremos neste ponto. São pessoas honradas, são pessoas dignas e que não têm culpa. Nem mesmo Miguel tem culpa do que está acontecendo. Pelo menos não tinha. Menino tem 14 anos, né, gente? Convenhamos aí. Pra você acreditar num garoto de 14 anos é complicado, hein? Você vai compreender o que eu tô querendo dizer. O que será apresentado aqui neste vídeo é, de fato, a verdade de quem é o personagem Miguel Oliveira, quem está por trás e qual o verdadeiro interesse em tudo isso. Você vai se surpreender a que ponto chega a maldade e a manipulação do ser humano. Por isso, desde já, por favor, peço que deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no nosso humilde canal. Para entendermos o fenômeno Miguel Oliveira, precisamos entender os pais de Miguel Oliveira. Essa mulher se chama Érica de Jesus Oliveira. Ela é mãe de Miguel e seus irmãos. O nome Miguel é em homenagem ao pai, este homem que você vê na foto com ela antes da fama do menino. Seu nome é Miguel Marcelo Dias. Um homem até trabalhador. Eles parecem ser bem humildes, né? Pessoas bem simples. Mas segundo fontes, que sempre teve problemas com bebida. Daqui a pouco vocês saberão qual a postura do pai em relação ao sucesso do filho. Mas desde já é importante vocês entenderem que não existe outra pessoa por trás do Miguel que senão a sua mãe. Ela é a criadora desse personagem folclórico evangélico. Ela que criou aquela história em quadrinho de que o menino Miguel não tinha corda vocal e nem tímpano. Legal. Diferente do que Miguel conta em suas mensagens, o rapaz nunca congregou na Deus e Amor. Apesar de toda sua família, por parte de mãe, ser evangélica, sua mãe nunca gostou de igreja. Essa senhora, na foto, é a avó de Miguel, mãe de sua mãe. Ela tinha em casa muitas fitas e DVDs de mensagens. Como o Miguel passava muitas horas com ela... Caraca, como que esse cara sabe tudo da vida do Miguel, velho? Será que ele é da família? Miguel era constantemente exposto durante vários dias e várias horas a pregadores e suas mensagens e cantores. Foi aprendendo, como um papagaio, a reproduzir tudo que via na TV dentro da igreja. Tá vendo? Você que ficava repetindo lá tudo que o Vegeta e o Kakaroto falavam, se você tivesse repetido o que os pastores de igreja falam dentro de uma igreja, você teria ganho dinheiro. Tá vendo? Tá vendo? Você que não foi bem educado pelos seus pais, tá vendo? Se seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia fosse igual a família do Miguel, talvez você estaria milionário hoje. Mas como não é, né? Você se lascou, meu amigo. Já era, entendeu? Ficou lá, Kakaroto, Vegeta, não sei o quê. Tá vendo? Se você tivesse feito isso na igreja, com o microfone na mão no Brasil, estaria milionário, meu amigo. O menino, de fato, sempre teve um amor ardente em estar nos púlpitos, cantando ou imitando os pregadores que via na TV. E poderia ter se tornado, ao seu tempo, um grande pregador, se não fosse uma pessoa, sua própria mãe. Pois Érica vivia um relacionamento conturbado com o pai de Miguel, que apesar de ser um homem trabalhador, como já comentamos, sempre foi um homem dado à bebida e porta de bar. Érica, a mãe de Miguel, ficava visitando igrejas quando as coisas estavam difíceis para o lado dela, sobretudo a igreja de sua própria mãe, onde a sua mãe é bem atuante. Talvez a mãe do Miguel ia orar para o pai sair dessa vida, né? Para o pai do Miguel. Mas quando Miguel nasceu, diferente do que é contado, ela nem em igreja estava. Como dito, aos 2 anos de idade, Miguel passou a ser levado por um parente à igreja de sua avó, onde lá ele passou a finalmente poder imitar diante de todos os pregadores que via na TV. Em uma das crises no casamento dela, ela começou a frequentar a igreja da família novamente. Entretanto, como ela costumava viver, segundo fontes, uma vida não muito evangélica, uma pessoa chamou sua atenção. Érica não gostou e, de pirraça, também proibiu que Miguel continuasse sendo levado para a igreja da avó, o que deixou todos muito tristes, incluindo o próprio Miguel. Sua mãe, nesse período, ali quando ele tinha 2 anos e pouco, se encontrava numa situação muito difícil financeiramente, e é aí que entra o pulo não do gato, mas da onça. Ela passa a levar o Miguel, vestido de terninho, cantando em diversas igrejas. Tá vendo? Marketing. Já era, meu amigo. E como uma espécie de mãe de Miss, onde o menino chegava, ela dava um jeito de fazer o menino ter alguma oportunidade. Sempre proclamando aos 4 ventos, seja nas suas redes sociais, em seus status, ou até mesmo diretamente ao entrar na igreja. Olha, o meu filho canta, hein?
O meu filho canta. Uma grande promotora, meu amigo. Promotora. Promoveu a carreira do filho, filho. Vai brincando. Dá uma oportunidade pro meu filho. E o menino cantava. E as pessoas vendo o menininho ali com muita ousadia, imitando os pregadores que via na TV. Corretamente, com aquela vozinha de criança. Pior que o menino, a gente tem que admitir, o Miguel, né, apesar dos pesares, ele tem uma oratória muito boa, né? Ele erra muito português ali e tudo mais. É igual todo pastor faz, né? Eles não sabem o que é plural, eu acho. Mas ele tem uma oratória muito boa, menino. Mas é devido a esse motivo, né? O menino, desde criança, começou a falar, a gritar e a pregar e não sei o que. E aí, a fala com a prática, né? A oratória é prática total. Conforme você mais fala, melhor você fica na oratória, entendeu? Quanto mais você fala, melhor você fica. Comove. Só que, como eu disse, aí é que entra o pulo da onça. Miguel passou a não só cantar, mas antes de cantar e durante a melodia, como uma espécie de ministração, ele dava um pequeno testemunho. E que testemunho era esse? O testemunho que ele nasceu cego, surdo, mudo, sem as cordas vocais, mas foi curado por uma oração da sua mãe, que, diante de tamanho milagre, sua mãe teve que largar o espiritismo, para não dizer o candomblé, e seguir o caminho da igreja evangélica. Ô louco, mas essa mulher ia em candomblé e na igreja ao mesmo tempo? Porém, como eu disse, o pulo da onça, tudo isso foi treinado por sua mãe. Sua mãe é a grande mentora desse personagem. Miguel, quando ele conta essa história em um podcast, ele não está mentindo. Ele, de fato, quer acreditar naquilo. Hoje, eu tenho para mim que ele passa a se questionar. Mas chegaremos nesse ponto do porquê que ele não diz a verdade. Eu acho que ele não tá nem aí, bicho. O negócio dele é ficar pregando ali o ratatá, não sei o que, fazer o ragatanga lá no meio do púlpito, lá em cima do púlpito, e tchau pra todo mundo, entendeu? O que importa é dinheiro no bolso, entendeu, mano? Sua mãe, antes, não se sabe ainda o motivo. Sabe-se que ela estava numa situação financeira muito difícil e por conhecer bastante de igreja evangélica, por ver vários falsos testemunhos, deve ter visto em algum lugar, deve ter visto na internet a ascensão de outros pregadores mirins também. Não sei se a Vitória Souza naquele momento estava começando a ter muita agenda, já como pregadora mirim. Tem aquele Macaulay Culkin também, nesse mesmo período. Cara, esse é o tal de Macaulay Culkin? Caraca, bicho. Macaulay Culkin existe. Então esse negócio de pregação mirim virou uma moda. A galera gosta de ver criança pregando. Imagina você, um adulto com 300 anos de experiência nas costas, vai lá ver uma criança pregar, que não sabe nem o que é a vida ainda. Maravilha. E a família tendo a vida social mudada por conta das agendas, eu acredito que ela viu. Todos são do interior de São Paulo. Todos esses pregadores mirins, você pode observar, são do interior de São Paulo. Não, o cara que vai na igreja pra ver um pregador mirim pregar é porque ele tem algum retardo mental. Ele tem retardo, porque não é possível. Uma pessoa que é adulta tem uma história de vida. Cresceu na vida e tudo mais, tem alguma coisa a ensinar. Agora uma criança, um adolescente ou uma criança não tem nada a ensinar, velho. Tem nada a ensinar, velho. Eu acredito que ela viu a oportunidade. Poxa, meu filho tem talento. Como um pai de um Neymar. Vou explorar isso. Só que a verdade dentro de igreja pentecostal e neopentecostal nunca é o suficiente. Não basta apenas o talento. O povo quer o David Copperfield. O povo quer a reveladura. Então ela inventa esse testemunho falso, ela chama o Miguel. Tudo isso que eu estou te falando são de pessoas extremamente próximas. Ela chama o Miguel dentro de casa e o instrui. Miguel, você é um fruto de milagre. Você é um milagre, Miguel. Um menino de 2 anos e pouco. Deus curou você. Isso que você vê esses pregadores falando aconteceu com você. Você é o escolhido, Miguel. Miguel, você não falava. Miguel, você não andava. Miguel, você não enxergava. E o Miguel acreditou, porque ele é uma criança inocente. Ele era uma criança inocente quando ela falou isso pra ele. Deus curou você através da minha oração. E diante dessa enorme maravilha, eu tive que me render ao poder imenso do Evangelho. Miguel começou a acreditar e repetia isso. E convenhamos, cara,
Claro, velho. Como que você não vai acreditar na tua mãe? Você não viu isso aí acontecer com você, você não se lembra disso. Então não tem como você não acreditar nisso. Por exemplo, se minha mãe chegar e contar alguma coisa pra mim de quando eu era neném, eu vou ser obrigado a acreditar. Ela é minha mãe, ela que me teve. Ela tava lá pra ver eu nascer. Eu não tava pra duvidar. Não tem como você duvidar da tua mãe. Um menino de 2 anos e pouco, com o microfone na mão, com trejeitos de adulto, mas ainda assim com as características de um pequeno, dizendo algo tão forte, emociona muita gente. Não precisa ser verdade. E aí, diante da emoção, vinha a oferta. Nesse tempo, sua mãe mentia para todo mundo, dizendo que congregava numa igreja chamada Labareda de Fogo, quando na verdade não estava em igreja nenhuma. Labareda de Fogo? Isso é nome de igreja? Não vou nem falar do que isso parece de nome, pra não levar um processinho aqui depois. Não vou nem falar em qual estabelecimento se encaixaria mais esse nome. Sua mãe rodava de igreja em igreja, dando esse testemunho mentiroso do filho. E a regra era bem simples. A igreja que desse uma oferta, eles voltavam. A igreja que não pagasse nada, eles nunca mais voltavam. O pequeno Pablo Miguel começa a ficar conhecido nas igrejas pentecostais, pentecostais de Carapicuíba e região. E ainda com 3 aninhos de idade, Miguel participa de um evento na igreja do pastor Marcinho. É quando ele conhece Jorginho de Xerém. Nessa época, o pai do Miguel não estava nem aí para a vida que o filho levava ou onde sua mulher estava com a criança. Ele só trabalhava para sustentar a casa e encher a cara no boteco. E quando ia para casa, sua esposa e o seu filho já estavam em alguma igreja por aí. Nesse período, a vida deles era cheia de idas e vindas. Érica, a mãe de Miguel, eles eram pioi de igreja já, ia em todas as igrejas por aí. Precisava congregar na igreja da família para fazer a agenda do Miguel. Quando ela conseguia uma agenda extensa, saía do ministério e ia viver em alguma outra igreja que desse mais atenção e oportunidade ao pequeno Miguel. A família não sabia do testemunho mentiroso de Miguel. Até que é bonita a mãe do Miguel, né, cara? Eles só tiveram conhecimento depois do podcast e já desmentiram tudo, mas as pessoas seguem querendo acreditar nisso. As agendas começaram a ficar mais extensas. Miguel passa a contar o seu testemunho em lugares cada vez maiores. É quando eles passam um tempo com essa pastora. Seu nome é Luciana. Ela é bastante conhecida na região. Ela começa a dar legitimidade ao ministério de Miguel e montar suas agendas de forma mais profissional. E ou seja, o moleque foi meio que criado em laboratório pra fazer isso que ele tá fazendo hoje. aí, conforme o Miguel vai crescendo e vai pregando em diversos lugares, ele vai pregar em uma igreja que na época era bem conhecida, que era a Igreja dos Anões. A igreja do anão Marquinhos. E a sua A igreja dos anões. Aí o Miguel foi lá pra completar o circo. esposa. Lembra desse casal? Ele era o anão Marquinhos, que ficava no balanço geral. E, inclusive, vocês parem de ficar me comparando com ele. Segundo fontes, a vida desse casal, que tinha até uma igreja na época, foi completamente destruída por Agenor Duque. Mas um dia eu conto essa história aqui. Seja como for, nesse momento, eles eram pessoas com grande abertura na mídia e uma rede de... Tô falando pra vocês, cara, a igreja tá substituindo o circo, a galera tá indo na igreja como se fosse um circo. Vocês têm que parar de ir na igreja pensando que é circo, pessoal. Igreja é igreja, igreja é lugar de paz, não de gritaria, entendeu? Ou os anão, os anão na igreja é os melhores. Contatos imensa. Eles começaram a abrir novas oportunidades para Miguel e fechar agendas. Certamente com alguma porcentagem envolvida nisso. Atualmente o casal está separado e a Igreja dos Anões acabou. Tudo foi montado Igreja dos Anões. aos poucos, de acordo com a demanda. A estrada se dá à medida que você caminha. Então no início era Pablo Miguel, o cantor. Depois Levita Miguel. Depois ainda Missionário Miguelzinho. Um nome bem horrível por sinal. Missionário Miguelzinho, galera. Vai entrar no púlpito ele, o missionário Miguelzinho. Aí chega lá, o Miguel. Até chegar na formação desse transforme atual, que é o profeta Miguel. Pequeno e falso profeta este que àquela altura já sustentava a família toda, com exceção da sua irmã mais velha, que rompeu com a mãe. Não se sabe ainda o motivo, mas não consegue nem falar com a mãe. Parece que ela não suporta a mãe. A irmã do Miguel, a irmã mais velha dele, não fala com a própria mãe, a mãe do Miguel. Já entendeu. Como uma mulher, uma menina mais velha, né, já entendeu o quão tóxica é essa mulher na vida de todos em volta. Você vai compreender por que eu estou falando isso.
É depois da passagem de Miguel na igreja dos anões que a mãe percebe que há uma comoção muito maior quando Miguel fala do que quando Miguel canta. Que a oferta também era mais expressiva quando Miguel fala mais do que apenas cantava. E ela começa a treiná-lo para pregar em vez de cantar. De modo que passa-se então, a partir da igreja dos anões, a anunciar Miguel agora como pregador. Miguel agora não é cantor. Aos poucos ele vai deixando a imagem de cantor de lado e vai voltando-se apenas para a pregação. Então, seja nas redes sociais da mãe ou nas agendas ali feitas pelo anão Marquinhos. A gente tem que admitir, a mãe dele foi bem inteligente, hein, cara? De promover o filho, ver que o filho tinha potencial ali de ganhar uma grana, entendeu? Pô, bicho, parabéns pra essa mãe aí, já teve visão. Hoje o menino tá estourado, tá todo mundo falando dele. Tem vídeo com mais de 100 milhões de visualizações desse moleque, velho. O cara estourou completamente, A mãe foi até dar certo, você viu? Agora tá todo mundo falando dele. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E por aí vai, sabe, cara? Pra mim, eu acho que quem acredita nesse tipo de coisa, né? Tipo, que o Miguel faz, bom, eu acho que tem que se lascar mesmo, sabe? Você tá acreditando nisso? O problema é seu. Eu não tô nem aí, sabe? Eu acho que ele não tá fazendo mal pra ninguém. Eu acho que ele tá tentando fazer o dele ali, entendeu? Ele tá tentando fazer o dele, ele tá fazendo o dele. Agora, ele tá aproveitando da fé das pessoas, né? Agora, se você tem fé em Miguel, aí, meu amigo, o problema é teu, entendeu? Não é dele, o problema não é dele, o problema é teu. Você que é idiota, você que é retardado, entendeu? Vai sendo oferecido como um pregador. Miguel é uma vítima de sua própria família, pois todos passam a ser sustentados por suas agendas. Como eu disse, com exceção da irmã mais velha. O pai não trabalha mais, a mãe não trabalha e Miguel larga os estudos. Mas aos poucos Miguel vai entendendo como é que as coisas funcionam. Afinal de contas, ele tem 14 anos. Mas ele largou o estudo com quantos anos? Ele ainda não responde por si. Essa é uma verdade. Mas ele já sabe que o que ele está fazendo é uma mentira, é um engano. Sim, ele tá enganando pessoas, mas aí, quem não percebe esse engano é idiota. Se a pessoa vai lá, vê esse cara lá fazendo o que ele faz e não percebe o que ele tá fazendo, é idiota. É idiota. Ele tá se aproveitando do baixo nível de cognição dessas pessoas. Como é que pode um cara ir lá na igreja, ver o cara traduzindo as línguas lá, falando aquelas idiotices e continuar ali? Vê se não merece chibata no lombo um povo desse. Merece, pô. Merece. Essa é a realidade. Merece chibata no lombo. Por isso que eu não tiro a razão do Miguel por isso. Cara, é muito nítido a enganação, é muito nítido o que ele tá fazendo, né? É muito nítido, é muito ridículo, o que ele fala lá não fala nada com nada, bicho. Quem tá daquele jeito, mas tá se aproveitando da vulnerabilidade das pessoas. Tá, cara, se você tá, não é porque você tá vulnerável que você é burro. Pô, você tá vulnerável, mas você não é burro também, né? Pelo amor de Deus. Tem várias igrejas aí, pregando o bem, pregando a paz, pregando um monte de coisa, que vai te levar uma reflexão pra casa, até mesmo a Vitória é melhor que o Miguel. O Miguel é muito, tipo assim, ele tem uma oratória muito boa, porém ele é muito aqueles negócios assim, totalmente que dá pra você perceber que que isso aí não tem nada a ver com Deus, sabe, velho? Tem a ver com, sei lá, entretenimento, circo, alguma outra coisa que não seja Deus. Agora, assim, não dá pra culpar o Miguel pelas pessoas permitirem serem enganadas, porque o que ele tá fazendo não é crime. Por exemplo, ele pede alguma coisa pras pessoas lá, pede um dízimo, por exemplo. Se o cara vai lá e dá um dízimo pro moleque desse que não fala nada no púlpito lá, não fala nada com nada, o cara é burro. Simples. Só que ele gosta. Ele aprendeu a gostar agora do dinheiro, do reconhecimento, da fama, do engajamento, das agendas, da bajulação. E aos poucos, aquele menino que tinha um enorme chamado para pregar a palavra, vai sendo deixado num baú, onde não sabemos se ele vai conseguir ainda sair de lá algum dia. Pois Miguel vai dando vazão a esse personagem. Baú nada, o cara tá em tudo. Ele tá em tudo, brother. Baú, ele não tá no baú, o cara tá em tudo. Esse falso profeta que as pessoas tanto clamam. Miguel tornou-se precocemente um falso profeta. Cara, e existe algum profeta aqui no Brasil, no mundo aqui? Me mostra um profeta que tá vivo. Me mostra um profeta que tá vivo. Miguel quase sempre viaja apenas com a companhia de um dos irmãos.
que ele apresenta como um Ele é amigo. só mais um desses caras, dos mesmos que fazem isso aí há muitos anos no Brasil. Tem um monte de Miguel espalhado por aí. Essa é a realidade. Um monte de Miguel espalhado por aí. Mas o Miguel foi o holofote, porque tá todo mundo falando dele. Mas sempre teve um monte de Miguel espalhado pelo Brasil. Tem Miguel aí que constrói templo bilionário no Brasil. Tem Miguel que tá no poder, que tem poder de canetada. Meu amigo, tem vários Miguelzinhos aí espalhados pelo Brasil, cara. Vários. A mãe só vai quando a igreja ou o local exige. Conforme o sucesso de seu falso testemunho vai repercutindo fora do nicho religioso, as pessoas começam a pedir que ele apresente algum laudo, exame, ou o que fosse que comprovasse esse tal milagre extraordinário da medicina. É quando a mãe cria uma jogada que ao mesmo tempo é genial, ao mesmo tempo é de extrema maldade. Mas antes de chegarmos nesse ponto, Agora eu quero ver. é importante entender mais uma vez o seguinte: Miguel não tinha igreja. Bem ao contrário do que ele sempre pregou. Você tem que ter pastor, você tem que ter pastor. O pastor Marcinho, que é outro picareta também, apenas acolhe Miguel quando percebe que o jovem está tendo bastante destaque na região. Carapicuíba, Osasco, toda aquela região ali. E aí o pastor Marcinho, Aí chamou a atração pro circo. antes da explosão de Miguel Oliveira, diz: fiquem aqui na minha igreja, porque eu tenho muitos contatos. Ele quer lucrar, né? Ele quer meio que empresariar, tendo a sua porcentagem, evidentemente. Então, com a promessa da realização de um dos maiores sonhos do Miguel, eles conseguem convencer a mãe do Miguel, que é sempre quem está por trás de tudo, a irem para a igreja do pastor Marcinho. Mas isso tem um ano e pouco que eles estão lá. Não tem muito tempo, não. E que promessa é essa? O pastor Marcinho promete a Miguel que vai fazer de tudo para que ele pregue nos gideões missionários. Um dos grandes sonhos do Miguel é pregar no mesmo local que ele viu aquele bando de larápio enganando o povo. Pois, infelizmente, ele ainda é muito pequeno. Ele não entende que aquilo ali é tudo uma farsa também. Então ele quer estar dentro. Agora ele entende. Com a idade que ele tá, já dá pra entender muita coisa. Pra ele subir no púlpito e entender que se ele pedir R$1.000, sobe aqui quem quer dar R$1.000, porque a obra vai ser feita na tua vida, tá vendo? Funciona ainda, cara. Em 2025 isso ainda funciona, bicho. É isso que me deixa mais intrigado. Como é que um trem desse ainda funciona nessa era que a gente vive? Na era onde tá tudo transparente. Dá pra ver tudo, a gente consegue enxergar tudo. Como é que isso funciona ainda até hoje? Um cara subir no púlpito e falar assim, ó, dá R$1.000 aí pra obra ser feita. Se bobear, vende terreno no céu. E a galera acredita que alguém vai ter terreno no céu pra vender. Vê como ele viu os seus ídolos. São os heróis da Marvel para ele. É um menino doutrinado desde pequeno. Ele não enxerga de outra maneira. Então, com essa promessa, eles conseguem convencer Érica, a mãe de Miguel, a irem para a igreja de Marcinho. Marcinho, ele é um cara muito conhecido nessas igrejas de revelação. Ele pode não ser um nome tão midiático, mas ele tem bastante abertura nessas emprejinhas aí que enganam o povo. Resultado, ele começa a acionar seus contatos e as agendas do Miguel começam a crescer ainda mais. Pra quem não sabe, o Marcinho é o dono daquele bordão, The King of the Power, the Man by the Best. Foi o primeiro que falou isso aí, foi o Marcinho, se eu não me engano. Miguel começa a ir a lugares maiores, atender mais agendas e a locais cada vez mais distantes, trazendo, evidentemente, mais dinheiro para a família, que já não trabalhava. Ninguém trabalha na casa, todos vivem às custas de Miguel. Mas Marcinho não faz isso porque Miguel banca geral ali, hein? Banca a família inteira. é um bom pastor. Marcinho faz isso porque tem uma porcentagem no lucro das pregações de Miguel. Mas lembra que eu disse que as pessoas começaram, diante da enorme repercussão que começou, a furar a bolha. Miguel passou a ser comentado em canais não evangélicos. E aí as pessoas são menos idiotas e começam a questionar, bom, um milagre desse tem que ter um mínimo de testemunho, tem que ter uma declaração de um médico, né? É um médico testemunhando algo extraordinário.
E toda vez que cobravam ele esquivava-se. Cobravam a mãe esquivava-se. Até que a mãe teve a grande sacada. A mãe teve a coragem de dizer: pasmem os senhores. A mãe teve a coragem de dizer, primeiro, para Miguel, o esposo e os outros filhos, que estava com câncer. Mas pera, então ela tá mentindo? A mulher foi capaz de mentir um negócio desse? É isso mesmo. Passou a convencer todos que ela estava com câncer. E toda vez que alguém toca nesse assunto do exame, ai, minha cabeça, ai, eu estou tremendo, ai, minha mão está suando, ai, eu vou desmaiar. Tocou nesse assunto, ela simula um mal-estar, simula um desmaio. Muito boa jogada, hein? Assim que ela enganou o Fábio lá no podcast. Coitado do Fábio, sempre sobra para ele um mais bobo. Mas ao mesmo tempo que ela declara isso, ninguém a vê em nenhum momento procurando uma quimioterapia, procurando uma radioterapia, procurando um tratamento. Não tem também nenhum exame, não tem nenhum laudo. Ah, então ela não tem exame nenhum de que tem câncer. Ela não tem o exame das curas do Miguel, que ele não tinha corda vocal e nem tímpano. Mas isso é nítido, né, cara? O cara que não tem tímpano, ele não tem nem essa parte aqui, ó, da orelha. Não tem, a orelha é deformada. O cara tem que ser muito idiota pra acreditar nisso, gente. É isso que eu tô falando pra vocês. O cara que acredita nisso, ele merece chibata no lombo. Eu apoio o Miguel, de verdade mesmo. Miguel, você tem todo o meu apoio, bro. Você tem todo o meu apoio pra continuar ludibriando esse bando de idiota que te acompanha, bicho, que acredita nessas coisas aí, bicho. Tem total meu apoio, porque a culpa não é dele, a culpa é desse povo idiota. E não adianta falar que é vulnerabilidade, que é fé. Fé nada, quem tem fé tá em casa, tá de boa, tem Deus dentro do coração, não precisa ir em igreja ouvir Miguel falar arabaxu e fazer circo, não, bicho. Mulher falando lá em língua de, sei lá que língua é aquela que a mulher que prega junto com ele tava falando, cara. Lacalacabaia, cacaraya, labagaia. Cara que vê isso tem que levar chibata mesmo. Você tem que doar mesmo pro Miguel 30 mil por dia. Essa é a realidade. Por ter convencido você de estar lá assistindo ele. Só de ter convencido você de estar lá assistindo ele e fazer você acreditar que ele é Jesus, praticamente, você merece chibata, meu amigo. Não adianta. A culpa não é do Miguel. Eu não culpo o Miguel, não, bicho. Eu não culpo mesmo. Não culpo mesmo, não. Tá usando da fé? Não sei, porque pra mim isso aí nem é fé também, bicho. Nem é fé. Tá usando é da burrice mesmo dos outros. Da ignorância. A santa ignorância. Porque não chama isso de fé. Um cara que tem fé não tem esse, não é burro assim. Ele conhece a Bíblia, ele conhece a palavra, a virtude. Ele conhece as coisas de verdade. Agora, isso aí é verdadeiro? Isso aí é fé? Isso aí, não, brother. Não é, brother. Isso aí é brincadeira, é circo, é palhaçada. Só se o cara tiver fé no palhaço. Aí, beleza. For fé no palhaço. Daqui a pouco, evidentemente, ela vai aparecer quando todos esquecerem da questão do falso testemunho dele, que foi o que o trouxe até aqui. Aí depois ele jogou o meme, né? O Of the King, que aí o impulsionou ainda mais. Ela precisa criar algo que desvie a atenção das pessoas. Então, você pode observar, já estão esquecendo. As pessoas já estão começando a deixar de ficarem questionando. Cadê o laudo que você nasceu cego, surdo e mudo? Cadê o laudo, cara? Cego também? Cego também? Já começaram a esquecer. E agora ela criou essa mentira, mecanismo de defesa, para afastar ainda mais. Daqui a pouco as pessoas começam a focar. Sua mãe tá doente? E aí, o que aconteceu com ela? Não, mas aí ele pode curar. Ele vai falar que ele curou a mãe. Foi curada. Deus a curou. Através da minha oração. É assim que vai acontecer, cara. E ninguém vai lembrar, né? Porque ela percebeu que igreja evangélica, as pessoas são idiotizadas. Fica todo mundo assim, ó, abobalhado. Tudo tonto, tudo então, tonto. Ela criou esse personagem como uma espécie de mãe de Miss. Ela começou a explorar o talento do filho dela para enganar o povo. Grande talento. Ficar gritando com o microfone na mão. Ah, vai colar. Eu só preciso criar algum subterfúgio para me impulsionar, para fazer o povo esquecer um pouquinho mais. Lá na frente, eu crio outra mentira. E as pessoas esquecem de novo. Que simplesmente é assim. Ninguém percebe. Pois é. Eles usam e abusam da falta de cognição das pessoas. É isso. Já foi dito, o pai, no início, não se importava. Depois passou a questionar e, por último, largou até o emprego. Agora é só futebol, pinga e farra. Não necessariamente nessa ordem.
A família por parte da mãe de Miguel, sua avó, suas tias e primas, foram todos bloqueados por Érica, a mãe de Miguel. Ela controla cada passo, cada agenda e tudo que Miguel vai inventar no púlpito. Miguel Oliveira chega a receber hoje mais de 30 convites diários para pregar. Sua mãe, responsável por tudo, costuma enviar uma ficha, esta ficha aí no WhatsApp, para a pessoa preencher. Igreja, pastor, data, horário, endereço, cidade, redes sociais. E assim, só depois dela confirmar a igreja e o pastor, ela revela o cachê. Ele é assessor do Miguel. Depois, seleciona as melhores agendas para o filho. Hoje Miguel é um produto, não um pregador. Cada um está preocupado em morder uma fatia desse bolo. Miguel é vítima, mas hoje também é cúmplice, pois abandonou o seu chamado para se tornar esse produto lucrativo nas mãos de uma mulher extremamente maliciosa e manipuladora, que é sua mãe. Eu sinto profundamente isso que aconteceu com Miguel, pois de fato eu entendo que ele tinha um grande potencial. Por que, cara? Você acha que ele tinha um grande potencial? Ele é um cara incrível, tá passando a verdadeira palavra de Deus, é um grande profeta. Ele viu tudo que ia acontecer na face da terra. Ele ajuda todo mundo, tudo e a todos, né? Cura a mulher no púlpito, cura a mãe, cura pai, cura todo mundo, meu amigo. Curou a internet. O povo tava 2 anos sem rir. Ressuscitou o conselho tutelar e fez eu concordar com o André Surak. Você quer milagre maior que esse? Você quer milagre? É pra glorificar de pé, meu irmão. É pra glorificar de pé. Não tem jeito. O menino é realmente incrível, talentoso. Eu acredito que ele tinha um coração puro e voltado para as coisas que ele aprendeu serem do Senhor. Mas caiu nas mãos erradas. Caiu nas mãos da própria mãe, que talvez decepcionada com o sistema, embora sempre foi, segundo fontes, uma pessoa bastante problemática. Ninguém mais quer ser CLT, meu amigo. Se a mulher percebeu que tem uma galera ali hipnotizada, ela vai falar, bom, vamos tirar uma coisa desse hipnotismo aí, né? Dessa hipnose. Chutou o pau da barraca e disse, quer saber? Eu vou inventar a história mais absurda e vou ganhar muito dinheiro com isso. E assim tem sido. E aquele jovem que tinha tudo para ser, talvez um grande pregador aí de respeito na sociedade, tornou-se hoje um meme, uma piada. Lamentavelmente, envergonhando o evangelho puro e simples de Cristo. A questão do conselho tutelar, ao contrário do que as pessoas pensam, é verdade. Miguel foi denunciado, seriamente denunciado, por estar sendo explorado financeiramente por seus próprios pais. Não sabemos até que ponto e até onde isso vai se estender, mas chegou ao conhecimento do Ministério Público que Miguel não estuda. E não estuda porque seus pais estão vivendo do que ele faz. Nenhum dos dois trabalha. Todos vivem das agendas do filho. É um absurdo, não é mesmo? Não sei se é tão absurdo assim, porque se tem gente que contrata, né? Eu acho que já é uma troca de favores, né? Pô, o fato do cara contratar o Miguel já é o castigo ter ele lá, entendeu? Então ninguém tá saindo perdendo nisso aí. Se a galera que tá contratando tá gostando, né? Quem tá saindo perdendo nessa história toda? Nós, de saber que tem um monte de gente burra no Brasil, né? Olha lá, Miguel. Essa é a verdadeira história de Miguel Oliveira. Aí eu te pergunto, ele é vítima ou culpado de seu próprio nome? Deixa aí mais uma vez, eu te peço like. Cara, eu acho o seguinte, eu acho que o Miguel, ele não é uma vítima e nem o culpado. Eu acho que ele é cúmplice. Ele é um garoto que foi cúmplice de tudo isso aí que a mãe dele preparou. Eu acho que se ele
tivesse, sei lá, percebido que isso não era legal, né, de fazer, ele teria falado assim pra mãe dele, ó, mãe, não tô muito afim de fazer, não quero ir, sabe? Mas ele gosta, né? Então, ele é cúmplice disso. Eu acho que ele tá fazendo algo assim que muitas pessoas fazem no Brasil há muito tempo e que só vai prejudicar o bolso de quem é tonto. Eu não sou tonto e nunca vou cair na do Miguel. Tô aqui pra zoar mesmo, entendeu? Essa é a realidade. Enfim, foi a mãe do cara, se foi a mãe ou se não foi. Tá explícito que é tudo mentira. Então, se tá explícito que é tudo mentira pro Brasil inteiro e continuarem indo lá ainda assistir ele, o que a gente pode fazer? Uma lavagem cerebral nessas pessoas pra não gostar do Miguel? O que a gente pode fazer a respeito disso, né? Isso acontece muito no Brasil, cara. Não adianta, as pessoas elas são idiotizadas mesmo, com força total, sabe? A ignorância máxima do ser humano é essa. É o ápice, isso aí é o ápice da ignorância da sociedade, cara. É o ápice da ignorância, é o ápice da ignorância. E o que a gente pode fazer? Aplaudir o Miguel. Parabéns, velho. Você estourou a Matrix. Essa é a realidade. Você estourou a Matrix. Você falou assim, ó, não, olha lá, um bando de idiota. Explodiu a Matrix. Pronto, acabou. Eu vou criticar? Eu não. Eu vou zoar. Zoar, a gente pode zoar. Agora, criticar, a gente tem que criticar quem acredita nele. Pra mim é isso. Porque se não tivessem pessoas pra acreditar nisso, ele nem existiria, né? Pra mim, a realidade é essa. Agora, eu acho errado aquele negócio de tirar a rede social do menino por isso. Todo mundo pode usar a rede social. O Miguel não pode porque ele prega no púlpito. Tem gente bem pior, tem criança bem pior, fazendo coisa bem pior na internet que não tá sem rede social, né? Não dizendo que o Miguel que o que ele faz é louvável, mas é liberdade, meu amigo. É liberdade. Se fizerem isso com o Miguel, podem fazer com outra pessoa. Essa é a realidade. Enfim, parem e pensem nisso, né? Agora o Miguel vai continuar nisso. É isso. Beijo. Fui.